Voltamos a conversar com José Tomás Nonô, agora com o presidente do Democratas em Alagoas. Presidente, fala-se que o DEM está para indicar o vice ou de Alfredo Gaspar de Mendonça, ou de deputado JHC, ou do deputado Davi Davino. Quando é que sai essa decisão? Veja bem, Flávio, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o presidente do DEM, o secretário de Saúde e o seu amigo são exatamente a mesma pessoa. Essa divisão é só por questões de jornalismo para ficar mais competente. Aliás, porque a minha maneira de ser é a mesma em qualquer lugar que eu ande ou que eu acho. O DEM não tem nada... Eu morri de rir. Aliás, se você olhar os sites, nos últimos 3 semanas, eu já fui candidato a prefeito, já fui vice do Alfredo Gaspar, já fui vice do JHC, ainda não fui vice do Davi Davino, mas logo serei. E também já fui demitido pelo prefeito, também já fui reintegrado. Tudo isso é conversa mole, Flávio. Repare bem, o que eu tenho mostrado é que eu não estou sôfrego, não estou ansioso. Até porque, há poucos dias atrás, nós não tínhamos nem data de eleição. Essa eleição vai ser uma eleição surreal. Eu tenho pena dos candidatos, porque eles vão andar uma trilha absolutamente desconhecida. Eu fiz política a minha vida inteira, eu fiz 8 campanhas para mim, quer dizer, para mim, por meu, e deve ter feito as 200 dos outros, é falar, se reunir e andar. Saliva e sola de sapato. Agora você não pode andar, não pode se reunir, não pode falar, ninguém sabe como é que vai ser esse troço. Veja, como eu preciso cuidar com especial carinho dos candidatos a vereador do partido, porque na realidade esse é o que nós dispomos, eu tenho procurado tratar dessa questão da forma mais competente possível. Veja bem, nós não teremos candidato a prefeito. Se candidato tivéssemos, era eu mesmo. Eu declino dessa honraria, eu não estou muito interessado nela, eu gosto de fazer política, gosto de fazer o bem, mas nada para mim. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, disseram que eu ia ser também deputado, governador, papa. Eu enjoei de eleição, é outro problema. Já fiz demais, estou satisfeito. Então, eu tenho que cuidar dos meus candidatos. Os meus candidatos são os candidatos a vereador do DEM, porque a legislação nova, como você bem conhece, não tem coligação, exige um carinho todo especial para que nós possamos eleger. A meta é eleger 3 vereadores, acho que podemos fazer isso, estou trabalhando para isso. Do meu jeito, quando se definiu finalmente quando era a eleição, nós temos o ministro Barroso, interessante o ministro Barroso. Ele pode fazer um programa todo sobre ele. Mas repara bem que, no fundo, foi para lá, foi para cá, e aí adiou essas eleições, que é outra coisa surreal. Se a pandemia não cair, como é que vai ser em novembro? Vão adiar para o ano que vem? Bom, por hora, agora temos data. A partir do momento que temos data, eu fiz a semana passada a reunião com todos os candidatos a vereador em conjunto. Tivemos uma conversa geral. E agora eu estou conversando de um por um com todos, titulares e reservas, porque nós temos uma lista boa de candidatos e ainda temos alguns que por hora não cabem na legenda, mas quem sabe, vamos trabalhar. Quando eu acabar esta consulta, eu terei uma ideia de onde vou. Até porque não tenho preconceito contra nenhum candidato e também não tenho uma afinidade maior com nenhum candidato. Posso fazer aqui uma apreciação rápida sobre qualquer um deles, se couber, mas na realidade a opinião do Nonô não importa muito. O que importa é saber os meus vereadores como é que estão, como é que vão, de que forma vão se eleger. Essa é a ideia. E por isso demora, porque eu não tenho porta-voz, eu não tenho uma pessoa para fazer esses contatos comigo e tenho uma agenda pesada da Secretaria de Saúde. Então, 3 para o coronavírus, 2 para a unidade de sentinela, e também as reuniões com os candidatos. Tranquilo. Secretário, secretário não, presidente, né? Estamos falando agora como presidente do Democrata. Consta que o deputado estadual Davi Maia, que é do filiado ao DEM... Davi é o presidente do Diretório Municipal e se inclina
pelo deputado JHC. Essa é a pergunta. Aí a informação é de que, por conta disso, né, ele como presidente municipal do DEM, aqui em Maceió, ele teve os indicados dele na prefeitura exonerados pelo prefeito Rui Palmeira. Ou seja, o prefeito atual, né, o prefeito Rui Palmeira, ele descarta qualquer apoio a Vamos conversar objetivamente. Por motivos que desconheço mesmo, não é maneira de dizer, há uma flagrante diferença ou indiferença de Rui Palmeira e JHC. Então, veja bem, o Rui sempre declarou, desde o ano passado, que não gostaria de ver correligionários seus apoiando. A opinião do Rui é respeitabilíssima, foi dada o ano passado, pesa dentro do contexto. E, veja bem, para mim pessoalmente é importante também porque eu sou o secretário do prefeito. Agora, o que eu gostaria de explicar, até porque isso eu já conversei com o prefeito há muito tempo. É por isso que os fofoqueiros de plantão, os puxa-saco que ficam ali fazendo fofoca, quebra a cara. Expliquei ao Rui claramente, o acordo do prefeito Rui Palmeira com o governador Renan Filho não englobou o DEM. E não englobou por uma maneira muito fácil de entender. Ninguém foi consultado, o Rui, na sua maneira habitual de ser, tomou sua decisão que eu respeito, veja bem, mas não incluiu o DEM. O próprio DEM foi oferecido ao Rui na época e o Rui terminou não indo nem para o DEM nem para partido nenhum. Está sem partido. Uma decisão que eu respeito. Agora, eu sou o presidente do partido, eu tenho que agir como presidente do partido. E é nesse agir como presidente do partido que eu tenho que ouvir os interessados. Quem são interessados no momento? Os candidatos a prefeito e os meus candidatos a vereador. Esses são nossos, do partido. Estou fazendo as duas coisas. Já conversei com o Alfredo Gaspar, com o JHC não precisa nem conversar, porque o Davi Maia buzina todo dia. Com o Davi Davino tivemos uma leve conversa e tive uma conversa com um dos patronos da candidatura, que é o deputado Marcelo Vitor. E Ronaldo Lessa, só não conversamos ainda porque houve um desencontro, mas vou conversar com o Ronaldo. Agora, eu não estou ansioso. Sabe por quê, Flávio? No presente momento, que dia hoje? Hoje é 11, né? 10 de agosto. Se você for a qualquer casa hoje de Maceió, 10 de agosto, para conversar sobre eleição, você não vai encontrar interlocutor. A eleição por hora está interessando muito aos candidatos, a prefeito e a vereador, e aquela periferia que fica sempre animada com essa perspectiva, porque essa perspectiva, às vezes, possibilita outras perspectivas de futuro, enfim. Tirando esse pessoal, digamos assim, do ramo, pouquíssima gente está conversando. Tenho conversado com muitos candidatos a vereador, muitos vereadores de mandato, todos eles relatam a imensa dificuldade que tem tido, porque essa é a eleição do não pode. Não pode andar, não pode reunir, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. A Câmara e o Poder Legislativo Nacional foi muito claudicante nessas coisas todas, deixou para resolver as coisas nas últimas horas e aí o Judiciário cresceu no campo do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal hoje parece uma macro-câmara de vereadores, porque legisla, diz como é, como não é, etc. e tal, o que é uma anomalia nesse quadro de pandemia. É isso. Falar no cenário nacional, o DEM está bastante contemplado no governo Bolsonaro. Não. E tem, inclusive, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Não. Qual a sua avaliação sobre... O DEM, Flávio, uma diferença que não é sutil, não, é maciça. O DEM tem o presidente da Câmara porque foi competente para eleger o presidente da Câmara. O DEM tem o presidente do Senado porque foi competente para eleger o presidente do Senado. Isso não tem nada a ver dizer que está dentro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu 3 ministros do DEM pelo seu talento, não foram indicações partidárias. O presidente ACM Neto, na época, tornou isso público e bem claro. Mandou-se o Mandetta, que era um ministro muito bom, faz questão de dizer, mas o Bolsonaro o demitiu. E não houve rompimento do partido, porque não era o partido que tinha indicado o Mandetta.
chamou o Onyx Lorenzoni, que era chefe da Casa Civil. O Bolsonaro tem um gênio meio complicado. O Onyx já está cuidando de outro lavado de roupa, já está no outro ministério, porque de repente ele olhou para um lado, olhou para o outro, tinham 10 oficiais generais de 4 estrelas cercando o único civil do governo. Então ele já está no outro canto. E a nossa ministra da Agricultura continua lá, porque ela não é boa, não, ela é ótima. Ótima, craque, o melhor ministro da Agricultura que o Brasil teve nos últimos tempos, é unânime. Então, veja, nós temos uma posição, inclusive, diferente do Centrão. Acabamos de deixar isso de forma bem explícita. Conversei com o Neto ontem pelo telefone. Neto é o ACM Neto, o presidente, que é meu amigo pessoal, continua. E ele dizendo exatamente isso. Eu fui perguntar o que é que houve por aí. Nós queremos nos diferenciar do Centrão. O Centrão é outra coisa, é outro departamento. Nós estamos no outro, fora disso. Não temos motivo nenhum para brigar com o Bolsonaro, também não temos motivo nenhum para estar dentro do governo. Temos membros dentro do governo, temos votado um bocado de coisa, porque é bom lembrar que o único partido, você que está me vendo, que fez oposição ao Lula quando o Lula era Deus, que fez oposição a Dilma, quando Dilma era ensacadora de vento e a Globo achava graça em ensacar vento, foi o DEM e mais ninguém. Por isso nós caímos de 56 deputados para 20. Hoje temos 29, 28 ou 29. Veja bem, pagamos o preço. Nós temos autoridade. Esse povo que está dentro de qualquer governo, tem não. Essa é a diferença do DEM. Ok, nosso muito obrigado então ao José Tomás Nonu, presidente do Democratas aqui em Alagoas, pela sua entrevista aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e na volta a gente conversa com a médica infectologista Luciana Pacheco. Até já.